Olá, como vão? Eu estou com o Dr. Fábio, Dr. Fábio César dos Santos, é uma pessoa de extrema competência, extrema qualidade, ele é um médico cardiologista com pós-graduado em nutrologia e muito mais, e eu resolvi fazer como fosse uma espécie de entrevista para enaltecer o que o Fábio está exercendo, a sua função agora que ele está exercendo para a qualidade de vida e da saúde da população no geral, para agora e para frente. O Fábio, ele é fundador, além de ser médico e cardiologista, pós-graduado em nutrologia, ele é presidente da Associação Brasileira de Saúde Funcional e de Estilo de Vida, a Abrasfev. E ele trabalha com os conceitos da medicina funcional, integrativa e do estilo de vida. O importante é a gente passar um pouco do conceito do que está acontecendo com a medicina, a transformação da medicina do mundo, onde todas as vertentes estão passando por essa reformulação de conceitos. Então eu convido o Fábio para ele falar o que é esse movimento, né? Por que essa Associação Brasileira Saúde Funcional Estilo de Vida. O que é saúde funcional? O que é estilo de vida? Por favor. Né? Alexandre, tem, como você disse, um grande movimento mundial de mudança em várias áreas, né? Na medicina não é diferente, na saúde não é diferente. E o que acontece nessa mudança em saúde? Né? Percebe-se que muito da saúde é focado para a doença. Então, nós falamos, puxa, estamos fazendo uma medicina da saúde ou uma medicina da doença? Né? Pouco de prevenção o mundo acabou enxergando, né, pelos dados estatísticos dos últimos tempos, percebe-se que pouco de prevenção é feito. Então, muitos dos guidelines que nós chamamos, são as estratégias terapêuticas, elas são voltadas para quê? Para olhar uma doença, dar um nome para essa doença e um caminho terapêutico. Né? Então, normalmente depois que a doença está estabelecida. Depois que ela está estabelecida. Então, eu digo que é a busca por uma coisa e aí eu vou usar uma anticoisa, né? Então, eu dou um nome para uma doença e estabeleço um tratamento. Mas entre a fase clínica da doença se eu pegar um timeline, né? Uma linha de tempo entre o indivíduo saudável e o indivíduo doente ou a morte dele, eu tenho a fase clínica, que é essa que nós estamos falando, que estabelece essa doença, e a fase pré-clínica. Essa fase pré-clínica, às vezes, ela é uma fase gigantesca, ela dura anos, e pouco se faz. Então, a grande mudança em saúde hoje, e é o que esses grupos, por exemplo, o grupo que eu estou representando como saúde funcional e estilo de vida, na verdade, é a medicina do estilo de vida, olha muito na prevenção como tratamento. Né? Então, costumo dizer que prevenção é o melhor tratamento. Então, a pergunta que o mundo faz é, se eu tiver uma prevenção nessa fase pré-clínica, se eu enxergar o tempo entre saúde e doença, e olhar o horizonte clínico desse paciente, se eu olhar a expectativa de saúde que ele tem e conseguir atuar antes de ter a doença, eu com certeza vou modificar muito esse caminho da população mundial. Vamos entrar mais profundo nisso? Antes da doença, já existe a doença pré-estabelecida? Já existe algo geneticamente? Já existe alguma coisa que é possível estudar desde os antepassados, ou alguma forma de estudar por sangue? Existe algum caminho para saber que a pessoa tem a predisposição para isso? Fala-se muito de genética, né? Então, da genética como destino, pela história do filho de peixe e peixinho né? Hoje eu costumo dizer que perto de 10%, de 10% a 30%, isso pode ser uma verdade absoluta, tá? Apesar que não existem verdades absolutas em nenhuma área de ciência, né? Mas a genética claramente não é o destino, tá? Porque você tem fatores outros que vão atuar desde dentro da barriga da mãe. Então, dentro do útero existe um fenômeno chamado imprinting genético, que nós chamamos de um carimbo. Então, esse carimbo ele vem através das atitudes que essa mãe tem enquanto grávida, o que ela come, o que ela sente. Então, ela está feliz, ela está com raiva, ela está comendo comidas mais saudáveis, ela está comendo uma
uma comida mais artificial, o tipo, a qualidade de ar que ela está respirando, a qualidade de água que ela está bebendo, quer dizer, tudo que passa ali já vai fazer um carimbo dentro do útero dela. Ou nesse seja, feto. o mundo externo do feto é o inconsciente e as atitudes da mãe. Sim, isso claramente vai impactar, essas atitudes vão impactar no feto, e depois do nascimento, essa criança, esse adolescente, esse adulto jovem, ele vai sofrendo os impactos do Isso mundo. bate igualzinho a parte da psicologia, da minha área, né, da psicologia, começa a tratar a pessoa na época do útero. Né? E nós temos vários processos hoje, vários projetos que já são definidos como projetos vencedores, como o projeto 1000 Dias, que você olha o bebê já na barriga da mãe, tá? Então você já começa a nutrir essa mãe pensando no futuro indivíduo. Né? Legal. Então isso é esse olhar integral. Como você disse, na psicologia é igual. Na verdade, a saúde como um todo, né? O nosso trabalho, então nós hoje trabalhamos numa mesma clínica. Então esse trabalho coletivo do médico, do nutricionista, do psicólogo, do educador físico. Então essa mudança de conceito é uma mudança geral. Então olhar a saúde de uma forma mais preventiva. Isso é tão importante que os grandes órgãos, os grandes colégios mundiais hoje, que coordenam e lideram a medicina do estilo de vida no mundo, têm um dado aproximadamente 80% das doenças crônico não transmissíveis, né? Então eu estou falando de quê? Eu estou falando de diabetes, eu estou falando das doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, diversos tipos de câncer, eu estou falando de doenças degenerativas, sejam elas osteoarticulares, degenerativas do sistema nervoso central, elas podem ser modificadas se eu tiver esse olhar pré-clínico. Tá? Então, se eu tiver esse olhar durante a vida do paciente, então às vezes eu estou no trato, no dia a dia com o paciente, e ele chega no meu consultório e ele fala, puxa, olha, o meu nível de energia está rebaixado, eu estou com um problema em foco, um problema em atenção. Isso já pode ser realmente uma pista diagnóstica do que vem acontecer lá no futuro. Eu posso achar que o status dele de saúde, ele está recebendo um carimbo de que o check-up dele está ok, não achou nada em nenhum exame, só que ele está se sentindo já em desequilíbrio. E esse desequilíbrio pode denotar uma série de eventos internos, né? Eu costumo dizer, as pessoas me dizem, puxa, o meu diabetes ele é emocional, ou o meu médico diz que a minha depressão é química, né? Na verdade, não existe um status único, né? Então é emocional, é químico, é físico. Como um ser, nós temos o quê? Uma identidade bioquímica, biofísica, biopsicossocial. Esse movimento corporal que você faz, ele mostra essa integridade, né, da visão da pessoa. E é fundamental que a gente tenha essa integralidade, esse trabalho em equipe, para que realmente você consiga fechar os pontos, você consiga fazer a leitura desse quebra-cabeça de um paciente que chega com, às vezes, uma série de sintomas que às vezes até para ele mesmo esses sinais e sintomas estão ocultos, né? Uhum. Ele às vezes nota só a pontinha do iceberg, mas nós temos muito mais coisas a serem olhadas. Então, eu acho que é legal a gente ir por esse caminho. Um pouquinho antes de eu começar a gravar, a gente estava falando, e existem duas grandes associações no mundo reconhecidas tanto pela Organização Mundial de Saúde, mas uma é a American College of Lifestyle Medicine. Isso, né? American College of Lifestyle Medicine. E a outra é europeia, a Sociedade Europeia. Isso, European Society of Lifestyle Medicine. Então, o Isso. Colégio Americano de Medicina do Estilo de Vida e a Sociedade Europeia de Medicina do Estilo de Vida. Esses dois grupos, eles estão há alguns anos já na fronteira, né, desse conceito. Então, por exemplo, o Colégio Americano, as pessoas me perguntam o que é a medicina do estilo de vida. O Colégio Americano definiu em 2009 isso, um conceito que é uma série de atitudes, de intervenções terapêuticas que você possa fazer em estilo de vida e que tem uma visão de prevenção e tratamento. Tá? Isso é muito participativo, porque eu vou estar aqui no consultório... Prevenção e tratamento. Prevenção e tratamento. E é o que eu gosto de dizer, que a prevenção muitas vezes é o melhor tratamento. Né? Então eu vou agir antes do que o estrago maior seja feito. Um exemplo claro disso, eu não devo esperar o Alzheimer estar estabelecido. Se eu esperar o Alzheimer estar estabelecido,
vai ser muito difícil essa luta, é inglória essa luta, né, contra o Alzheimer. Agora, se eu tiver uma ação prévia, esse indivíduo ele já tem um déficit de memória, um déficit de energia, às vezes até déficits que os pacientes nunca vão relacionar. Sintomas digestivos, por exemplo, podem estar relacionados por causa do sistema nervoso autônomo. Né? Então, isso é bastante interessante. Mas a definição do American College of Lifestyle Medicine foi isso. Né? Então, intervenções terapêuticas diversas, tá? De profissionais de saúde unidos, fazendo prevenção e tratamento. E baseado em evidências. Não adianta eu dizer, puxa, eu acredito que isso faça diferença. O motivo que eu estou fazendo esse espaço de enaltecer o profissional, não só você, mas até outros, né? É porque não é eu acho que, não é eu sinto que, porque isso é um processo terapêutico que a gente pergunta, mas é baseado em evidências. Na minha área de medicina tradicional chinesa ou de psicologia, também é baseado em evidências, baseado em tratados que tanto na China, no Japão, na Austrália, como nos Estados Unidos, na Europa ou aqui na América do Sul, é a mesma coisa. E pelo que eu sei, é a mesma coisa. Então, assim, dessa American College of Lifestyle Medicine, são pessoas super graduadas, tem até o Deepak Chopra, é isso? Na verdade, o presidente do American College é o David Katz, é um médico. O David Katz, ele reuniu um grupo nesse colegiado, só que existe, quem está me perguntando que é o Deepak Chopra, de uma outra organização, que na verdade o que acontece? O David Katz ele é muito amigo de um autor ligado ao National Geographic, que é chamado Dan Bittner. Tá? O Dan Bittner ele escreveu um livro chamado Blue Zones. Que são as Blue Zones? São pontos azuis num mapa mundi, onde as pessoas são pontos jogados no meio de uma grande extensão territorial, onde as pessoas, por um motivo, elas vivem mais, elas são mais longevas. Então, por exemplo, Okinawa. Okinawa no Japão é o local de maior longevidade. Por que isso? National Geographic, como o Dan Bittner, foi lá nesse local e identificou. As pessoas, elas têm uma maior longevidade porque elas comem de forma mais adequada, elas têm uma dieta mais vegetariana, não comem em grande quantidade, porque elas vivem em comunidade, elas praticam atividade física. Então elas fazem intervenções em estilo de vida, tá? Então elas acabam tendo uma vida mais saudável e isso leva com que eles sejam mais longevos. Esse grupo do National Geographic, do Dan Bittner, junto com o pessoal do American College, eles se uniram e fizeram uma organização mundial, inicialmente chamada GLIMER, por causa na verdade existe uma sigla, né, dizendo que é uma mudança, um projeto de reforma global de mudança em estilo de vida. E esse grupo agora está sendo chamado de True Health Coalition Initiative. Então, é a iniciativa de uma verdadeira aliança pela saúde global. Então, eles chamaram inicialmente 120 nomes ao redor do globo. Então, são pessoas que, na visão deles, eles consideravam que estavam fazendo alguma mudança. Né? E aí sim entra o Deepak Chopra, né? Que é um grande nome em mente e corpo. Entra o Dean Ornish, que é um cardiologista como eu, que ele tem processos de reversão de doenças. Ele que era o cirurgião cardíaco? Torácico? Não, tem um outro também que era um cirurgião torácico, que deixou de ser cirurgião torácico, na verdade para trabalhar mais com prevenção. Tá? O Dean Ornish é considerado o pai da medicina do estilo de vida, porque ele tem muitos trabalhos publicados em reversão de doenças cardíacas através dessas mudanças. Né? É o que no dia a dia, uma das coisas que nós tentamos fazer nesse trabalho é exatamente isso. Tem nomes muito fortes como o Dr. Oz. Dr. Oz hoje é um nome midiático muito forte, mas é um grande cirurgião torácico lá de Nova York e que hoje trabalha com prevenção. Dariush Mozaffarian é um médico também de Harvard, e esse médico que ele tem de importante, de relevante dele nesse momento, ele acaba de assinar os guidelines de nutrição americana, que a cada 5 anos isso é assinado. O que é guideline? Para a pessoa entender, né? É um guia para ficar fácil para o profissional de saúde, até mesmo para a população geral, entender o que seria mais adequado para você comer e o porquê. Né? Então, por exemplo, o Dariush Mozaffarian, nesse momento,
ele assinou dizendo que aquela ideia de que comer muita gordura pode fazer mal à saúde, na verdade é uma ideia equivocada. As gorduras trans, sim. O excesso de gordura saturada também. Mas com isso você deixava de comer muitas coisas boas, que tem gorduras insaturadas, poliinsaturadas, né? Então são as monoinsaturadas ou poliinsaturadas. Como por exemplo, no ovo você encontra em grande quantidade, em abacate, nas oleaginosas, nas castanhas, então nozes. E o que ele disse, na verdade, com esse grupo junto, né, é que o grande problema não está aí, o grande problema às vezes está no excesso de industrialização, comida que não é comida de verdade, o excesso de açúcar. Né? Então isso está no guideline que foi assinado em junho e vai para a população geral no final desse ano agora. Né? Então, um grupo que tem hoje, começou com 120 nomes, está com 150 nomes. E o Dr. Fábio faz parte, né? Tenho a honra de fazer parte desse grupo, fui chamado como diretor inicial desse projeto aqui no país, e é um encargo muito importante porque nós temos muito a fazer. Né? O grupo, na verdade, apenas está engatinhando com uma tentativa de reforma. Então, o que é essa reforma? Essa reforma ela pode ser inserida desde escolas, né? Então desde pequeno colocar uma mudança como essa que existe nos guidelines de nutrição, isso pode ser colocado em escolas, pode impactar na merenda, inclusive. Na merenda, pode impactar na indústria. Né? Então o grupo europeu, por exemplo, ele em setembro participou de uma plataforma que é chamada Plataforma de Dieta e Atividade Física, Plataforma Europeia de Dieta e Atividade Física. Eles sentaram junto com grandes corporações mundiais. Então, perguntando o que? Em alimento. Né? Perguntando o que nós estamos fazendo, o que vocês estão fazendo para uma dieta mais saudável. O que pode ser feito? Que tipo de modificação? A gente consegue banir a gordura trans? Alguns países baniram a gordura trans. A gente consegue reduzir o aporte calórico através de açúcar. Né? Hoje usa-se muito xarope de frutose. Né? Você vê muito frutose, destrose nos alimentos, mas o grande problema, né, os americanos chamam de high fructose syrup, né, o xarope de frutose. Né? Isso às vezes você olha no produto e fala, não tem açúcar, ou então você olha, não tem outro produto, tem um outro nome rotulado. Né? Mas a base vem com açúcar. Mas a base às vezes é uma base muito forte em produtos que podem não ser adequados para a saúde. E ela vai acumulando no corpo e dificulta depois o restabelecimento de enfermidades. Aí a gente entra naquela fase pré-clínica que eu te falei. Tá? Se eu tiver, por exemplo, um excesso de açúcar no meu dia a dia, elementos com alto índice glicêmico ou alta carga glicêmica, traduzindo isso, grande quantidade de açúcar. Isso vai ser um grande gatilho para uma das principais doenças que vai levar a todos esses quadros que a gente vem discutindo de doenças crônicas não transmissíveis, que é o diabetes. Tá? Eu fiz então, até aqui, porque é aqui que vai o pepino, depois pâncreas, baço, tudo tem que tratar. Diabetes, sobrepeso, obesidade e gordura no fígado, né, são 3 fatores de explosão para doenças crônicas. Eu pensei, você foi falando, eu pensei em aproveitar e contar 2 causos, né? Não estava nem nessa programação da fala, né? Em 92 eu passei 3 meses no Japão e eu tinha um montão de pequenos cristais que me deram, falaram, olha, você leva, vende, não sei o que. Eu falei, tá bom, uma pessoa tinha me dado antes eu viajar, eu falei, tá bom. E eu fui para Nara, eu fui para várias cidades, fiquei em Kyoto, tudo, mas fiquei em Nara e quando chegou Nara e Kyoto, tinha uma quantidade de casais ou de senhores, mas todos velhinhos, tipo, você olhava, a pessoa tinha 100 anos, 90 anos, com certeza absoluta, mas andando de mão dada, olhando, sorrindo, ou o cara sozinho, depois os caras fazendo movimentos, né? E aquilo me impressionou tanto, mas tanto que eu pegava aqueles cristais e falava, olha, vende, não sei o que, se você precisar de dinheiro, eu falei, imagina. E eu ia dar, eu agradecia, né, em japonês, falava muito obrigado, e falava saúde, muita saúde para você. Aí o cara, muito obrigado, não sei o quê. E na época eu não sabia muito japonês, então eram poucas palavras, mas eu fiquei tão engrandecido, assim, tão emocionado de ver uma quantidade de pessoas de idade, com qualidade de vida, e se olhava no rosto, você não via manchas em fígado, vesícula, o sangue que não circulava, você vê, sabe, né, que pela medicina chinesa você vê tudo pelo rosto, bastante coisa,
o diagnóstico, e de repente a pele, os olhos brilhando, e aquilo virou referência para mim do que é trabalho para longevidade, porque morte não tem jeito. Não tem jeito. Esse é um caso. E o outro caso, quando você fala das corporações estarem movimentando, então isso da associação, da Abrasfev, da Associação Brasileira de Estilo, de Saúde Funcional e Estilo de Vida, e no mundo inteiro está começando a mobilizar grandes corporações até chegar na merenda da escola, ou eles mudarem, de repente deixar de ser transgênicos alimentos, ou mudar as formas internas dos produtos. Eu me lembro, minha primeira mobilização contra uma empresa foi quando era o McDonald's, que ele fazia nas suas embalagens com isopor. E isso foi 80 e pouquinho, não sei o que. Eles faziam 84, 83, 86, uma coisa assim, que eles usavam todos. Então tinha o Big Mac, era com embalagem de isopor. E aí começou uma mobilização aqui no Brasil contra isso, e eles tiveram que aceitar. E eles passaram até hoje de papel. Né? Então assim, é possível fazer uma mudança, mas tem que ir por essa linha política e unir os profissionais. Né? Então eu quero te dar boa sorte primeiro para que dê tudo certo, porque é um movimento a longo prazo para que dê certo. Mas me fala um pouquinho, a Abrasfev, a Associação Brasileira de Saúde Funcional e Estilo de Vida. Quem pode participar desse movimento? Porque é uma associação nova, eu cheguei a fazer uma entrevista inclusive com a doutora Vânia, ela falou que eu já sabia da associação há um tempo, mas falou, não, ela está juridicamente existente há um dia atrás. Eu falei, pô, parabéns, não sei o quê, mas quem pode fazer parte? Agora que a associação ela foi fundada, ela tem estatuto assinado, então agora ela abre a afiliação. Quem pode se afiliar à associação? Afiliar profissionais de saúde das mais diversas áreas. Profissionais de saúde. Isso, a ideia inicial é que profissionais de saúde de uma das mais diversas áreas. Então, você é psicólogo, você pode. Né? Então, um dentista, uma fono, um nutricionista, um médico. Né? Porque essas forças associadas, elas vão fazer grande diferença. Puxa, eu sou um administrador de saúde. Né? A gente discutiu bastante isso e chegou à conclusão que sim, o administrador de saúde é importante que ele faça parte. Administrador de saúde. Eu posso ter, por exemplo, nós abrimos uma possibilidade de que grupos em saúde possam fazer parte. Então, de repente, grupos em saúde suponha um hospital pode fazer parte? Sim, ele pode fazer parte. É uma outra classe de associado, mas ele pode fazer parte. Um plano de saúde, ele pode fazer parte. Porque a ideia é que a mensagem ela seja realmente jogada, ela tem uma grande difusão para todas as áreas de saúde, em todas as vertentes. Né? Então, a associação ela vai fazer o quê? Ela vai promover, ela vai tentar apoiar o ensino, por exemplo. Uma das vertentes é essa, apoiar o ensino. Então, eu tenho um grupo no Nordeste do país que fala de uma forma muito forte em medicina do estilo de vida, está atuando em qualidade de vida e tem um evento. Se a Abrasfev considerar que realmente esse é um evento interessante, que esse é um evento com boa intenção principalmente, ela pode ajudar esse movimento. Né? Então, essa é uma das grandes vertentes. Pode ter, dentro do core da Abrasfev, ela tem uma ação direcionada ao público. Então nós podemos ter palestras, nós podemos ter eventos direcionados ao público. Essa é a proposta, né? É a proposta. A visão, na verdade, é disseminar o conceito. Né? Então nós temos que disseminar esse conceito da mudança do estilo de vida como ferramenta de prevenção e tratamento em saúde. Esse é o grande core do nosso grupo. E é o mesmo core que é partilhado de quem? Do Colégio Americano, da Sociedade Europeia. Hoje já existe uma sociedade na Austrália muito forte, em alguns pontos da Ásia muito forte, a sociedade canadense é muito forte, o grupo europeu, existe um grupo europeu essa associação europeia tem várias mini associações pelos países. Eles recentemente, agora em Roma, não pudemos estar lá, mas eles fizeram uma reunião esse final de semana que passou,
para definir algumas estratégias futuras. Né? A gente está em novembro de 2015. Isso. E acabaram de ter agora, esse final de semana, 21 de novembro de 2015, teve uma reunião em Roma, que foi a primeira grande reunião de todos esses países. Na verdade, nós não somos da Europa, mas eles nos consideram como embaixadores desse movimento aqui na América do Sul, então nós somos chamados para participar. Só que, infelizmente, na correria do dia a dia, com o nosso evento, acabamos de ter um evento nacional, no dia 7 e 8 de novembro foi o nosso evento, né? Foi chamado Lifestyle Summit Brasil. Então, esse evento, que ele tem um nome em inglês para globalizar já isso, tá? Então é um evento que vai ter todos os anos, a ideia é que seja sempre em novembro. Ele congrega profissionais de saúde, então tem médicos, tem nutricionistas, tem educadores físicos, psicólogos, dentistas, outras áreas, palestrando com esse objetivo comum. Eu posso fazer para Eu participei, eu sou doutor em acupuntura, sou psicólogo, doutor em acupuntura na China, participei, fui convidado para participar. Eu não tinha noção da grandiosidade, da beleza, da intenção de todos os profissionais, de várias clínicas, de vários locais e profissionais diversos, né? Cada um falando sobre prevenção, tratamento, em detalhes de moléculas, detalhes que pouca gente entende, que é uma coisa bem do médico, ou bem do nutricionista, ou bem do terapeuta. E eu fiquei impressionado, cheguei a pedir para gravar e depois falar assim, não, é melhor as pessoas começarem a ter cursos, estudarem, e eu estou, vamos falar, oficialmente auxiliando a Brasfev, mas não a Brasfev em si, mas a intenção mundial de melhorar a qualidade. E aí eu fiz a entrevista com a doutora Vânia, agora com o doutor Fábio, para que comece a escutar. E na verdade eu vou colocar depois em rodapé sobre o contato, página da internet, sim, essas coisas, né? Vou colocar até antes dessa fala, eu já vou colocando alguma coisa. Mas assim, eu acho que é maior o movimento do que você imagina, porque você está falando como médico, muito mais do que nutrólogo ou cardiologista, ou presidente dessa associação. Eu acho que você está representando um movimento do inconsciente coletivo que inclui qualidade, tratamento, prevenção, saúde de vida e também meio ambiente. Porque existe um movimento político, que antes não era político, aí a gente viu que tinha que ser político, para mudar o estilo de uso das indústrias. Ela fala assim, quer produzir, mas use material bom, não faça mal, não estrague o meio ambiente, pense a longo prazo, pense nas próximas gerações, daqui 7, 10, 15 gerações. Então, tudo que tem a ver com aquecimento global é para a saúde pública. E isso evita, aí na hora que começaram a falar, vai evitar gastos de dinheiro, aí o pessoal falou, como vocês estão falando do quê? Meio ambiente? Lógico. E a mesma coisa eu vejo com a parte de prevenção, porque é muito dinheiro gasto para tentar manter o cara enfermo e continuar enfermo. Os braços da medicina do estilo de vida, você tem um braço muito forte olhando para dieta e nutrientes, né? Então, como eu vou nutrir esse organismo. Um braço olhando muito forte para o movimento e o exercício. Exatamente assim que a gente tenta fazer no consultório com o paciente, entender como está a dieta e a nutrição dele, como está o movimento e o exercício. Porque não adianta ele fazer 30 minutos de academia durante o dia, mas ele está durante várias horas sentado, extremamente estressado. E depois vai comer um... Ele pode, hoje a gente sabe que sedentarismo está sendo considerado o novo tabagismo, né? Então, esse movimento e exercício é absolutamente importante. Controle de estresse e sono, como ele dorme, como ele lida com o estresse. E a questão de comunidade, não só na intra-relação pessoal e família, comunidade como um todo, mas meio ambiente. Quando você coloca meio ambiente, normalmente nos pacientes eu explico que é a interação desse macroambiente lá fora, que é um meio extremamente estressante, poluído, muita contaminação e muita informação atingindo o nosso microambiente, esse nosso microuniverso que tem
a nossa flora, que tem os neurotransmissores, que tem os hormônios, tem esses trilhões de reações bioquímicas que acontecem dentro do nosso corpo que estão sendo influenciados. Então, quando você tem tragédias naturais que ocorrem, como infelizmente ocorreu agora em Mariana, né? Aí vem uma vertente dizendo, puxa, agora as águas estão poluídas. Na verdade não é que agora agora elas estão extremamente poluídas e destruiu o ecossistema daquele local. Mas nós temos uma contaminação antes que não é muitas vezes levantada. Então, esse ar que a gente respira, a água que a gente bebe, o alimento que chega para a gente com agrotóxico, etc., isso tem uma interferência muito grande no metabolismo. E nós, como profissionais de saúde, nós temos que realmente tentar enxergar esse movimento e ter uma interação extremamente positiva, fazer uma diferença, avaliar, diagnosticar e tratar, mas assim, acima de tudo, prevenir isso, olhar o ecossistema de uma forma com maior qualidade de vida. Ou seja, uma visão global, uma visão macrocósmica para o indivíduo e para o microcosmos desse indivíduo. Sim, isso é fundamental para que aconteça e chamar esse paciente para participar dessa ação. Então, cada vez que eu tenho um paciente na minha frente, eu faço com que ele participe dessa ideia de esse conhecimento, dou as ferramentas para que ele pratique isso. Tá? É muito importante que a gente diga o seguinte, eu preciso mostrar para ele que a prevenção pode e deve ser o melhor tratamento. Tá? Entender a medicina de estilo de vida como uma mudança, como uma grande ferramenta para isso. Tá? Então, a forma de monitorar, lógico que as formas clássicas que nós usamos em áreas de saúde, na medicina, né? Mas hoje, por exemplo, hoje nós estamos aqui graças a essa filmagem que você está fazendo, graças a essa tecnologia. A tecnologia veio ajudar a saúde também. Então tem várias formas de eu monitorar isso e cada vez ela vai estar mais próxima. Então como eu vou monitorar quantos passos você dá, como você dorme, tá? O teu nível de estresse. Então isso está ficando cada vez mais próximo possível para fazer mudanças, né? Uma outra coisa extremamente relevante é que o profissional de saúde desse lado, ele seja um exemplo. Então eu tenho que praticar aquilo que eu falo. Os americanos gostam de dizer o walk the talk, né? Então faça aquilo que você fala. Então, comer bem, então, comer de uma forma mais saudável. Né? No evento a gente deu um grande exemplo disso. De tudo, de ponta a ponta. O evento tinha, no coffee break, tinha uma alimentação saudável, preocupado em todos os momentos com isso, preocupado com os potinhos das frutas, por exemplo, que eram potes biodegradáveis. Então, essa é uma ideia super importante para ser praticada e ser colocada no dia a dia. Então, se eu tiver esses conceitos e praticá-los de uma forma adequada, oriento o paciente, coloco ele como um soldado desse movimento. Até a embalagem do produto que é comprado nos mercados, né, não são biodegradáveis. Então, assim, o produto também não é biodegradável. Então, você vai usar para lavar roupa ou comprar alguma coisa, você vai ver o plástico, você descarta e aquilo é um problema para a saúde do planeta. Está ficando insustentável para o planeta. Né? Então, esse tipo de orientação, é lógico que de forma diferente, deve chegar ao público, deve chegar ao paciente, deve chegar ao público que está assistindo uma entrevista como essa, deve chegar aos profissionais de saúde. Então, hoje nós estamos movimentando o quê? Cursos que possam fazer com que os profissionais aprendam do ponto de vista de medicina, de nutrição, de educador físico, de diversas áreas, o que ele pode fazer para isso. Tá? Então vamos focar nisso. A Brasfev, ela está focada nesse momento para trazer os profissionais de saúde dessas áreas amplas, né, de um leque grande, mas são profissionais que de alguma forma atendem os pacientes ou futuros pacientes com o objetivo de prevenção e tratamento junto com um estilo de vida, junto com qualidade de vida, junto com uma longevidade boa, né? Com qualidade. Esse é o grande core, né? Então é uma associação que tem o objetivo de promover isso. Tá? Então ela vai promover de diversas formas. Né? Então uma das formas é a forma educacional.
Esses profissionais, eles têm que ser educados para entender que o quê? Que eu posso praticar estilo de vida, tá? Como uma forma de tratamento. Então, eles sentem na pele, igual a gente que faz isso, a gente sente na pele, vê que é bom e vai ter, além do conteúdo técnico, mental, ele vai ter também a sua saúde para poder propor para o paciente. Eu posso monitorar, por exemplo, a tua saúde e entender que eu preciso utilizar tal e tal nutriente que vai ser, no teu caso, mais importante para o teu cérebro. Isso eu posso conseguir através do quê? Através de alimentos mais adequados, através de suplementos mais adequados para você, de uma forma personalizada. Então, isso pode ser praticado num consultório, é o que a gente faz no dia a dia. Isso pode atingir uma larga escala, sim, por que não? Né? Atingir a população geral. A prevenção sendo colocada, é óbvio que, puxa, o sistema de saúde está sobrecarregado, então todos os exames são feitos, isso talvez seja difícil, mas como a clínica é soberana, muitas vezes na fala do paciente... O que significa clínica soberana? O bate-papo com o paciente, o ouvir o paciente, o examinar o paciente, vai mostrar para a gente muitos caminhos. E aí eu posso modificar uma nutrição, eu posso qualificar uma atividade física, eu posso intervir num sono, num estresse, tá? Nunca, né, nós vamos dizer que então isso eu estou indo contra medicamentos de forma alguma. Os medicamentos eles estão aqui para nos ajudar e salvar muitas vidas. Tá? Nem aos médicos que tratam. Sim. A enfermidade já existente. Sim, isso é super importante. Né? Então, quer dizer, eu vou usar um antihipertensivo quando ele necessitar ser usado, vou usar um antidepressivo quando ele necessitar ser usado. Agora eu tenho que entender que o que gerou essa hipertensão, o que gerou essa depressão, e eu posso mobilizar o teu corpo, tá? Através de condutas diferentes, então multidisciplinar. Então você pode ter uma meditação, você pode ter o relaxamento, você pode ter atividade física, uma nutrição mais adequada, uma suplementação com minerais, vitaminas, uma adequação dos teus hormônios. Tudo isso pode ser preventivo e tratamento. Tá? Então isso é muito importante. Na escala final da história, muitas vezes eu vou ter que entrar com quimioterápico para um paciente. Mas e se eu entender que o caminho metabólico dele está apontando para o câncer, né? Que tal a gente modificar essa dieta? Não é bater nas costas dele e falar, não, pode comer o que você tem, pode comer à vontade que você desejar, que a medicação aqui vai solucionar. Muitas vezes eu vejo pacientes que estão em quimioterapia e que não foram orientados sobre nutrição, tá? Isso é um pecado, né? Acontece porque assim, isso é o básico. Então não adianta eu usar toda uma sofisticação se eu não fechar a torneira, né? Então nós estamos, né, essa medicina praticada dessa forma, ela olha muito a atitudes básicas, tá? E essa fase pré-clínica da doença. Então é essa mensagem boa a ser colocada. Eu acho assim que é importante a gente frisar que não é um movimento que compete com os médicos ou linhas específicas. Não, de jeito algum. Na verdade, ele é aberto a profissionais de saúde. Então, eu como cardiologista faço parte, tem um médico que é endocrinologista com a Vânia faz parte, você é psicólogo, faz parte, um dentista faz parte, porque afinal de contas, nós temos que entender toda essa estratégia. Como você disse, tem que ter uma estratégia para salvar o planeta. Tá? Então, essa estratégia para salvar o planeta, olha-se também para esse lado do que é biodegradável e do que não é, de uma coleta seletiva. Então, se a gente não tiver isso no nosso organismo, nós também vamos perecer. A verdade é que nós estamos vivendo mais, mas a nossa qualidade ela está ruim. E a nossa curva vai mudar. Né? Então, as pessoas estão vivendo mais até um certo ponto, porque vai chegar um certo ponto que o meio ambiente, seja o microambiente ou o macroambiente, vai tornar isso insustentável e as pessoas vão voltar a morrer mais jovem, né? Então, acredita-se que nós estamos vivendo o primeiro momento no mundo, tá? Que os nossos filhos vão ser a primeira geração que vão morrer mais cedo do que os pais, tá? Por quê? Porque o mundo está ficando insustentável, tá? Então, vem a questão da poluição, vem a questão do lixo, vem a questão dessa contaminação toda de águas, né? Então, os rios, os mares, os metais tóxicos, os agrotóxicos, tudo isso é uma visão
da Sociedade Europeia, de todas essas associações. De todas as associações. Sim. Isso eu não sabia disso do. Isso é uma visão, inclusive, da Organização Mundial de Saúde. Isso vem sendo colocado. Eu recentemente estive num evento da medicina do estilo de vida em Harvard e é uma visão deles. A bandeira meio ambiente. Isso é super importante, né? Porque sem essa visão, realmente nós não vamos conseguir modificar as coisas, né? Tem uma... É muito complexo, mas são atitudes simples. Até o estar atendendo, por isso que eu não sabia que era a medicina, a clínica é soberana, mas o estar atendendo faz o complexo que está por trás aqui dos métodos ser simples para o paciente ou para o cliente, né? Quando depende como é falado, né? Na verdade, tudo que transpõe o nosso organismo, né, tudo que faz parte do nosso metabolismo como um todo, é extremamente complicado. Então, o paciente, em 1 hora de atendimento, ele não vai conseguir entender tudo isso. Absorver isso. Se eu tiver, então, às vezes, num atendimento que em alguns locais as pessoas ficam 5, 10 minutos com o paciente, você imagina, então, a grande dificuldade que tem para isso, para ele entender. Mas essas atitudes, elas podem ser colocadas de uma forma mais simples, né? E se houver realmente uma reforma, tentar colocar isso de uma forma mais prática, isso é importante. Saúde e doença pode estar na nossa mão, tá? Tanto como profissional de saúde como na mão do paciente. Então ele tem que participar. Saúde e doença pode estar na mão tanto do profissional da saúde quanto do paciente. Tá? Então a escolha acaba sendo muitas vezes nossa. Qual que é a escolha que você vai fazer hoje? O que você está plantando hoje para colher amanhã? Então essa é uma visão que assim tem que ser colocada, tem que ser praticada. Na conversa que eu tive com a doutora Vânia, quando ela chegou nesse ponto, eu fechei, porque esse é o ponto principal, a escolha. A gente pode escolher ou por um premature grave, ou rapidinho você vai envelhecendo e vai ficando doente, fica doente, só fala da doença ou morre, ou você tem um wellness, né, que fala uma qualidade de vida. Então a decisão pode estar aqui. Você foi falando a mesma coisa, que é a chance que a gente tem de tomar uma decisão por uma qualidade de vida. É importantíssimo, né? E tem uma frase impactante que é o quê? O erro nos tempos atuais é separar o corpo físico do corpo espiritual no tratamento do ser humano, né? Então, na verdade, isso não é uma frase minha, né? Isso, na verdade, diz nos tempos atuais, mas não foi nesse tempo que foi dito isso. Foi Platão que disse isso. Né? Então, assim, desde essa época, na verdade, desde sempre, né? Esse todo, olhar o todo. Então, isso é absolutamente importante. Então, se eu tiver tornar esse mecanismo absolutamente complexo, de uma forma mais prática e fácil, aí o paciente consegue executar. Aí uma agremiação de pessoas consegue executar. E aí eu consigo um resultado terapêutico muito melhor. Essa é a nossa luta dentro do consultório com cada paciente, mas passa a ser uma luta dentro de uma associação que pode atingir milhões de pessoas aqui no país, e quando pegam as outras associações, o grande objetivo são esses bilhões de pessoas que já estão viventes aqui nesse planeta. Porque assim, você pode cuidar da sua família, às vezes você tem um seguro de saúde alto e cuida da sua família, faz todos os tratamentos, fica muito bem. Mas de repente você tem uma empresa e todos os funcionários estão doentes. Aí você tem uma pessoa que trabalha em casa, não tem essa sorte, e aí ela vai num sistema onde não pensa a longo prazo, não pensa de qualidade, e a pessoa fica doente. Então é muito difícil, chega uma hora que você fala, se eu pensar só em mim, não vai dar certo. Então essa é a parte interessante do meu interesse de estar divulgando a associação, que é bom para todos os profissionais de saúde que entrarem e, consequentemente, é bom para todas as pessoas que forem tocadas por esses profissionais. Sim, sem dúvida. Sim. Eu também agradeço, porque assim, eu trabalho, numa das clínicas que eu trabalho junto com a doutora Vânia, junto com o doutor Fábio, e eu, desde que eu estou aqui há uns 3 anos, eu só agradeço de fazer parte do time. Principalmente quando eu vejo que vale a pena eu atender, mais trabalhar junto. E aí eu começo a ver o resultado. E eu não só agradeço, como o meu agradecimento é tentar ajudar ao máximo isso. Se porventura esse vídeo que eu devo colocar na YouTube, essas redes, né,
ou Facebook, ou alguma coisa assim. Se por acaso você achar que fala, putz, vamos falar tal coisa, a gente faz uma outra. Né? Não precisa ser nem ser entrevista, eu posso filmar você direto ou alguma coisa que passe a mensagem para as outras pessoas. Né? Essa é a minha forma de agradecer, parabenizando vocês. Te agradeço muito a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho em medicina do estilo de vida, sobre o trabalho, a pretensão da nossa associação agora e sobre esse movimento global, né? Porque realmente eu tenho a agradecer a esses profissionais que estão tanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, quanto em outros cantos do mundo, que deram as mãos, tá? Alguns desses profissionais às vezes se conhecem mais por internet, por uma ligação por Skype, né? Esses líderes eu conheço, alguns deles ao vivo e a cores, né? Mas assim, alguns desses caras, por exemplo, da Ásia, da Austrália, nós já trocamos e-mail graças à tecnologia, estamos irmanados, mas assim, nunca nos damos a mão de verdade, mas é como, a força é tal, que é como se realmente existisse uma grande roda dando as mãos e as pessoas entrando. Então é como se... Um ajudando o outro, um nutrindo o outro. Uma grande corrente, e essa é a ideia. Bem, se alguém tiver alguma pergunta, não dá para fazer agora, mas eu vou pôr o contato, né, para fazer. Né? Profissionais de saúde. Vamos repetir quais são os profissionais de saúde para vocês começarem, ou quem escutar que conheça algum profissional de saúde, compartilha essa conversa, essa entrevista para o profissional de saúde que vocês conheçam, com o objetivo de melhorar a qualidade, ou melhorar não, com o objetivo de otimizar, de aprofundar e de atualizar com as necessidades do ser humano. O ser humano está precisando reformular a forma de pensar e agir. E isso é uma oportunidade a gente já ter no Brasil, num nível tão avançado como que é na clínica, que a gente sabe como é que é, e poder passar isso para outros. Que é diferente, de repente você tem um conhecimento, você guarda para você, nem palestra, nem livro, você consegue e fica só nisso. Então compartilhar o conhecimento. Você está compartilhando. Fábio, doutor Fábio, muito obrigado. Obrigado a você. Né? Aqui. Muito bacana. Parabéns, muito obrigado novamente. Tá? Eu que agradeço.